Bora lá, galera, vamos falar aqui sobre leis de Newton 2, são aplicações das leis de Newton, né? Então aqui nós temos os sistemas de polias, que podem ser classificados como móveis ou fixas, e os blocos. Mas vamos começar aqui pelas polias. Primeiro, nas polias você tem dois casos. Primeiro, fixa, segundo, móvel. O que é uma polia fixa? É aquela polia que tem a função de transmitir a força de um lado para o outro, sem fazer nenhuma alteração nela. Então, o que a polia fixa faz? Transmite a força. Então, pensa que você tem aqui um bloco de 10 kg. Para você erguer esse bloco, você teria que fazer uma força igual ou maior do que o peso dele, né? Então, se a massa dele é 10 kg, eu sei que o peso dele vai ser o quê? Massa vezes a gravidade. Então, quer dizer que aqui para baixo eu tenho uma força, peso de 100 newtons. Certo? Massa vezes gravidade. 10 vezes 10, 100. Então, eu teria que fazer uma força para cima de 100 newtons para erguer ele. Como eu estou numa polia, eu prendi uma corda nesse bloco e passei por essa rodinha. Beleza? É igual quando o que pedreiro usa quando ele quer fazer uma obra, por exemplo, num segundo andar. Ele precisa erguer um material. O que ele faz? Ele coloca essa polia para, em vez de ficar subindo uma escada com esse bloco, com esse balde, seja lá o que for, ele vai puxando. E é muito mais simples. Então aqui, ó, a força que ele tem que fazer então nesse lado vai ser quanto? Aí ele tem que fazer uma força de 100 newtons, certo? Para erguer um peso de 100 newtons, ele tem que fazer uma força de 100 newtons. Então, o que aconteceu? Eu mantive a força. Se de um lado era 100, do outro lado ela continuou sendo 100. O que mudou? A maneira como eu levanto, certo? Antes eu tinha que puxar para cima, agora eu estou puxando para baixo. Polia móvel, agora que você vai começar a perceber a diferença. O que a polia móvel faz? Ela divide a força, beleza? Ela diminui a intensidade. Então, pensa que eu quero erguer esse bloco de 10 kg. Logo, o peso dele eu também sei que é quanto? Peso é igual a 100 newtons, certo? Só que repara, aqui eu tenho uma polia fixa. Pô, como é que eu sei que ela é fixa, Gabriel? Cara, você vai dizer que a polia fixa tem o seu centro preso no teto, preso na parede. Olha só, essa polia aqui, ó, tá presa na parede, no teto. Olha essa polia aqui, tá presa no teto. Então, as outras polias que não estão diretamente presas no teto são polias móveis. Então, o que acontece? Essa polia aqui, essa força de 100 newtons, está puxando a polia para baixo. Para essa polia estar em equilíbrio, ó, vou botar aqui, ó, 100 newtons. São os mesmos 100 newtons daqui, eu estou repetindo ele daqui, tá? Essa polia de 100 newtons está sendo puxada para baixo. Se eu falo que ela está em equilíbrio, a força que puxa ela para baixo tem que ser igual à força que puxa ela para cima. Então, quanto de força tem que ser feito para cima? 100 newtons. Por serem dois fios, você vai botar metade, metade. Então, ó, 50 newtons de um lado, 50 newtons do outro. Então, para cima eu tenho 100, para baixo também. Beleza? Quanto essa polia aqui está recebendo? Pô, o fio dela não está em 50 newtons? Então, eu vou falar que aqui também são 50 newtons. Beleza? Pela terceira lei de Newton. A força que eu faço para cima é a força que eu faço para baixo. Então, para baixo, agora, eu tenho 50 para fazer. Logo, para cima, para manter a linha em equilíbrio, tem que ter quanto? O mesmo valor, 50 também. Ah, mas diminuiu? Diminuiu. Porque agora eu não estou falando do bloco inteiro. Estou falando de metade da força. Beleza? Metade de 100. Se para baixo eu tenho 50, para cima eu tenho que ter 50. Então, aqui, ó, 25 newtons. Ok? 50, somando os dois, né? E 50. Sempre que os fios se dividirem, você vai dividir a força. Então, repara que essa polia última aqui é uma polia fixa. O que a polia fixa faz? Só transmite a força. Então, que força veio para cá? A força que veio para cá é de 25 newtons. Então, quer dizer que para erguer esse bloco, eu não preciso fazer os 100 newtons. Só com 25 eu já consigo erguer ele. Ok? Isso aí é uma polia móvel.
que a polia fixa faz? Transmite a força. O que a polia móvel faz? Divide a força. Ok? Então, seguindo. Um detalhe. Existe uma fórmula, tá até lá na sua apostila, tá? Se você quiser, para você calcular quanto vale essa força de uma vez. Essa fórmula é: a força é igual ao peso, geralmente é o peso, sobre 2 elevado a n. Quem é esse n? É o número de polias móveis. Aqui são 2 polias móveis, não é isso? Então ficaria o seguinte: força é igual a 100 dividido por 2 elevado a 2. Ó, 1, 2. Então você ficaria com 100, 2 ao quadrado, 4. 100 dividido por 4, 25 newtons. Você também pode usar isso sem problemas. Não quero guardar a fórmula. Então vai pelo desenho, não tem problema nenhum. Você vai conseguir a mesma coisa. Tá? O mesmo raciocínio. Seguindo aqui, os sistemas de blocos. Aqui você vai ter 2 ou mais blocos unidos e eles vão estar sendo movidos pela ação de uma força. Então aqui você tem meio que uma receitinha para saber o que você tem que calcular. Claro, essa receita vai te ajudar em 90% dos problemas, não em todos. Mas se você entender o raciocínio aqui, você não tem problemas depois. Então, eu tenho 2 blocos, um de 3 kg, que é o bloco A, e um de 2 kg, que é o bloco B. Uma força de 20 newtons está empurrando esses 2 caras. Beleza? Então eu quero saber quanto vale a aceleração do conjunto e qual é a força que o bloco A faz sobre o bloco B. Então, primeiramente, calcular a aceleração. Mas eu tenho aqui um bloco A e um bloco... Não, você vai considerar que você tem um único bloco. Beleza? Quando você tiver mais de um bloco sendo movido por uma única força, que no caso aqui são os 20 newtons, você vai falar que é como se fosse somente um bloco. Tá? Então aqui é como se eu tivesse um único bloco que possui uma massa total de 5 kg, que é a massa de cada um. Beleza? Que eu somei. Então vai ficar aqui, força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Quem é a força resultante? 20. Quem é a massa total? 5. Quem é a aceleração? Não sei. Então, a aceleração é igual a 20 dividido por 5. 20 dividido por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, já descobri qual é a aceleração que esses blocos têm unidos. Ok? Como é que funciona isso? A força F está empurrando o bloco A. E o bloco A, consequentemente, está empurrando o bloco B. Então, vou botar aqui, força de A sobre o bloco B. Mas quando o bloco A empurra o bloco B devolve a força pela terceira lei de Newton. A gente sabe isso. Então, a força que B faz sobre A, certo? Então, tem uma força que A faz sobre B e tem uma força que B faz sobre A. Essas forças são iguais em módulo. Força de A é igual a força de BA. Então, se eu escolher calcular qualquer uma delas, automaticamente eu já tenho a outra. Tá? É uma preocupação a menos. Então, o meu macete aqui para você é escolher um bloco. Ok? Qual bloco eu vou escolher? O A ou o B? Você pode escolher qualquer um, mas a minha dica é escolher sempre o bloco que possui menos forças. Tá? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Se eu escolher, por exemplo, o bloco A, quais forças são feitas sobre o bloco A? Eu sei que tem uma força pela esquerda e eu sei que tem uma força pela direita. Ou seja, no bloco A eu tenho 2 forças. Agora, sobre o bloco B. Se eu escolho aqui o bloco B, quantas forças eu tenho sobre ele? Pela esquerda eu tenho uma força, pela direita eu não tenho ninguém. Então, o bloco B só tem uma força sobre ele. Certo? Então, o que você vai dizer? Você vai falar aqui, escolhendo o bloco, você tinha que colocar, com menos forças. Então, escolhi o bloco B, vai ficar força de
A em B, certo? É a força feita sobre ele, é igual a massa de B vezes a aceleração. Força de A sobre B eu não faço ideia. Qual é a massa de B? Massa de B eu já vi lá em cima, são 2 kg. Qual é a aceleração que eles têm? A aceleração que eles têm é de 4 metros por segundo. Ah, como é que eu sei? A gente acabou de calcular. Tá legal? Logo, a força que o A faz sobre B é igual a 8 newtons. Então, qual é a força que o B faz sobre A? Então, a força que o B faz sobre A também é 8 newtons, certo? Porque eles são iguais. Força de BA é igual a 8 newtons também. Ok? Eu vou fazer aqui um exemplo para ficar mais claro. Ó, dois exemplinhos aqui. Primeiro exemplo, eu tenho um bloco A de 5 kg e um bloco B de 2 kg. O bloco B está pendurado. O bloco A vai ser puxado pelo bloco B. Ah, por quê? Porque o bloco B está pendurado, logo, quem está puxando esse bloco B é o peso dele, o peso de B. Se a massa de B é 2 kg, o peso de B é 20 newtons, não é isso? Só multiplicar por 10. Então aqui, ó, o que nós falamos? Existe um fio. Quando você tem um fio, a gente fala que a força é transmitida pelo fio, chamada de tração. Ah, o que é isso? É só um nome, tá? Uma letra que eu escolhi mudar. Em vez de chamar de F, eu chamei a força de T. É a mesma coisa. Então, a ideia é o seguinte. Por ser uma polia fixa aqui em cima, a tração aqui está sendo transmitida para cá. Beleza? Então, a gente vai falar o seguinte. Quem primeiro eu tenho que calcular é a aceleração. Então, vamos calcular essa aceleração. Força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Quem puxa todo mundo? Ah, quem puxa todo mundo é o peso de B, porque ele está pendurado. Então, força resultante é igual a 20. Certo? Agora, o peso de B está puxando quem? Pô, o peso de B está puxando todo mundo. Ele não está puxando somente o bloco de 5. Ele está puxando também o próprio bloco. Ah, como é que eu vou saber quem puxa? Você vai pensar em todos os corpos que se movem, beleza? Você concorda que se o bloco A vai para a direita, o bloco B desce? Então os dois se movem. Então tem que considerar a massa dos dois, tá? Uma pegadinha quando a galera chega lá e bota, só 5 newtons. Porque a pessoa só pensa no bloco que está sendo arrastado lá em cima. Não, são todos os blocos. Então, ó, 5 mais 2, 7. É a nossa aceleração. Logo, a aceleração vai ser 20 sobre 7. Beleza? Metros por segundo ao quadrado. Ah, ficou feio. Deixa feio assim mesmo, tá? Na sua prova fica tranquilo que vai vir uma questão, algum exemplo, alguns números mais bonitos. Então não precisa ficar se preocupando com isso agora. Beleza? Vamos lá. Agora o bloco. Vou escolher um dos blocos para calcular a força entre eles, para calcular a força de tração. Ó, eu vou escolher o bloco que tem menos forças. Vamos pensar aqui no bloco B. O bloco B tem quantas forças para baixo? Tem uma, para cima tem outra. Então, 2 forças. O bloco A para a direita tem uma, para a esquerda não tem nada. Então, ele só tem uma força. É o bloco A que eu vou escolher. Então, vai ficar aqui, ó. T é igual a massa de A vezes a aceleração. Beleza? Então, T é igual. É que no caso, isso aqui seria a força sobre o ar, tá bom? Que a gente chamou de T, tração. Então, a massa de A, 5. A aceleração dele, 20 sobre 7. Então, T é igual a 100 sobre 7. Essa é a tração. Beleza? 100 sobre 7 newtons. Ah, mas se eu quiser escolher o bloco B, você pode, não tem problema nenhum. Vai ficar, ó, força de B é igual a massa vezes aceleração. Certo? Mas quais são as forças que atuam em B? É o peso para baixo e a tração para cima. Como elas são opostas, eu vou colocar um sinal de menos.
peso menos tração, é igual a massa de B vezes a aceleração. Peso, 20. Tração, não sei. É igual a massa de B, que é 20, vezes... massa de B é 2, desculpa. 2 vezes 20 sobre 7, que é a aceleração que a gente calculou. Então, ó, trocando de lado, você vai ter o seguinte. 20 menos 40, né? 2 vezes 20 sobre 7. Era positivo, foi para o outro lado negativo. Esse cara é negativo, vai para o outro lado positivo. Fazendo o MMC aqui deles. Ó, 1, 7 e aqui 1. Então, o que você vai ter? 20 vezes 7, 140, menos 40 sobre 7 é igual a T. Consequentemente, quem é o T? 100 sobre 7 newtons. Vê se não é a mesma coisa. Aqui e aqui. Então, esse lado aqui deu muito mais trabalho, a conta ficou muito maior. Por quê? Porque eu não escolhi o bloco que tem menos forças. Esse aqui é sempre o mais simples. Tá? Vamos lá para o segundo exemplo. Eu tenho aqui 3 blocos A, B e C. O A tem 2 kg, o B tem 6 kg e o C tem 4 kg. Por ser mais pesado, na verdade aqui a gente tem um equilíbrio, eu vou fazer uma mudança, tá? Só para fugir desse equilíbrio. Vou mudar essa massinha aqui do meio. Essa massinha aqui do meio, ela vai ser, deixa eu pensar aqui, um valor bom. Cara, eu vou botar 8. 8? Não, vou botar 9. 9 vai ser melhor. Então, 9 kg. Você vê que a força feita por esse carinha aqui, que é o peso de A, é 20 newtons. A força feita por esse carinha daqui, que é o peso de C, é 40 newtons. E a força feita por esse carinha aqui, que é o peso de B, é 90 newtons. Logo, o peso de B é maior. Significa que esses blocos vão subir e esse bloco aqui vai descer, certo? Ele é o maior deles. Então, como é que vai ficar aqui a história da aceleração? Eu vou pegar aqui e falar que a força resultante é igual a massa total vezes a aceleração. Quem é a força resultante? São as forças que puxam para baixo menos as forças que puxam para cima. Quem puxa para baixo? 90. Quem puxa para cima? 20 e 40. Certo? Enquanto esse cara quer descer, esses dois aqui, ó, não querem que eles desçam. Então vai puxar no sentido contrário. Ok? Isso aqui é igual a massa de todo mundo, né? 2 mais 9 mais 4 vezes a aceleração. Então, essa força aqui vai ser 90 menos 20, 70. Menos 40, 30. Então, você tem aqui 30 é igual a 15 vezes A. Logo, a aceleração vai ser 30 dividido por 15, que são 2 metros por segundo ao quadrado. Descobri quanto vale a aceleração. Agora eu tenho que descobrir quanto vale as trações. Ah, mas elas não são iguais? Não, porque a massa dos blocos é diferente. Então, o que você vai dizer? Que aqui eu tenho uma tração referente ao bloco A e aqui eu tenho uma tração referente ao bloco B. Vamos calcular quanto vale essas trações. Vou escolher os blocos A e B. Então, escolhendo o bloco A para A, vai ficar aqui. Quem está ganhando?
Primeiro, o bloco A sobe ou desce? O bloco A está subindo, porque o bloco B está descendo. Então, é como se o bloco A tivesse uma tração maior do que o peso. Então, fica tração de A menos o peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Quem é a tração de A? Não sei. Quem é o peso de A? 20. Quem é a massa de A? 2. Quem é a aceleração? 2. Então, posso falar que a tração de A é igual a 20 mais 4. Tração de A, 24 newtons. Beleza? Agora, a mesma coisa para B. Então, para B não, desculpa, para C. Então, vai ficar o seguinte. Tração em C menos, botei aqui em B, deixa eu só corrigir. Só um segundo. Tração em C menos o peso de C é igual a massa de C vezes a aceleração. Tração de C, não sei. Peso de C, 40, é igual a 4 vezes a aceleração. Então, tração de C é igual a 40, que a aceleração vale 2, 40 mais 8. Então, tração de C são 48 newtons. Esse problema aqui acabou. Você pode ver que ele realmente é mais difícil do que o outro. Mas eu botei só como exemplo aqui para você ver as aplicações, tá? É bem mais comum aparecer como problema 1 ou como o exemplo que eu botei no outro quadro, tá? É isso, galera. Essa foi a nossa segunda parte das leis de Newton. Qualquer dúvida, manda para mim. Forte abraço para você, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.